A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal dirigiu esta tarde uma carta aberta à Ministra da Cultura em defesa da cultura e das artes durante uma vigília de âmbito nacional que juntou diversos profissionais ligados ao setor. Atores, produtores, técnicos, cenógrafos, professores de expressão artística e cultural, aderecistas e assistentes de sala, entre outros profissionais, promoveram na Praça de Bocage, em Setúbal, a Vigília pela Arte e pela Cultura, uma ação de denúncia da precariedade em que vivem muitas pessoas do setor e que a pandemia de Covid-19 veio agravar. Um grupo de artistas de Setúbal, independentes, alguns em representação das estruturas para que trabalham, resolveram unir-se à semelhança do que acontece neste momento em vários pontos do país, em cerca de 16 cidades do país, para lutar, para dar o nosso grito de existência em relação a toda a injustiça que está a acontecer em relação à nossa profissão. Hoje é um dia de alerta ao Governo, alerta à sociedade em geral sobre a situação muito dramática em que vive atualmente o universo das artes e da cultura em Portugal. Não é uma situação nova, esta situação é aumentada exponencialmente, aliás, pela crise pandémica, mas é uma situação sistémica. Tem-se falado de tudo e de todos, e todos os dias os artistas, músicos, atores, dançarinos, declamadores, stand-up comedy e todos os técnicos à volta, que nós às vezes esquecemos, cada vez que subimos para cima de um palco, há um conjunto de técnicos, de profissionais que estão a trabalhar à nossa volta, todos esses estão parados. Eu cito duas coisas muito importantes que me deram informação na GDA, que é uma cooperativa da gestão do direito dos artistas. Em Portugal falou-se ainda, e não sabemos como é que está a acontecer, que há 1 milhão de euros para a cultura. A Catalunha, que é um Estado autónomo dentro do Estado espanhol, tem 6 milhões de habitantes e entregou à cultura 30 milhões. Eu sei que nós não somos a Alemanha, mas também não somos tão diferentes quanto isso. E a Alemanha entregou à cultura 60 mil milhões. Eu vou repetir, 60 mil milhões. E há uma frase da Ministra da Cultura alemã que é fantástica. Neste momento, disse a senhora Ministra da Cultura alemã, esta frase: os artistas não são importantes neste momento, são indispensáveis. Só isto para vos dizer, nada mais. Está aqui um homem português, nasceu em Almada, mas hoje está em Setúbal. Foi com alguma estranheza que soubemos, através da comunicação social, das medidas anunciadas pelo Ministério da Cultura relativas à reabertura e funcionamento dos teatros, salas de espetáculos e eventos ao ar livre, em plena pandemia causada pelo Covid-19. Esta estranheza resulta de terem sido anunciadas medidas publicamente, sem ter havido nenhuma forma de contacto com os municípios, ou pelo menos com esta Câmara Municipal. Não tivemos qualquer oportunidade de dar o nosso contributo para o enriquecimento e melhoria dessas medidas e, como é sabido, são os municípios os principais responsáveis pela gestão da grande maioria das salas de espetáculo do nosso país. Os municípios são igualmente os principais responsáveis pela atividade cultural, animação e diversos espetáculos que decorrem ao ar livre e são também os que apoiam em grande escala as estruturas e agentes culturais sediados nos nossos concelhos e até mesmo ao nível nacional, com uma forte aposta na circulação artística. Nunca recebemos nenhum documento oficial sobre este assunto, o que demonstrou um total desprezo e desrespeito por aqueles que são eleitos em detrimento daqueles que são nomeados. Soubemos pelos jornais, mais concretamente a 13 de maio, dos procedimentos que pretendem implementar, bem como de terem solicitado contributos a algumas estruturas do setor das artes até 15 de maio, de 13 para 15 de maio.
Mais uma vez, sem referência às autarquias. E mais uma vez, com prazos completamente impossíveis de cumprir para quem pretende ter uma opinião baseada em princípios que acautelem a segurança de todos, baseados numa reflexão sólida e consistente com a realidade, além da preocupação sobre as condições precárias de trabalho dos profissionais do setor das artes. Teria sido importante ouvir quem, de facto, está no terreno todos os dias, com as estruturas artísticas, com a responsabilidade e gestão das salas de espetáculo, de cinema e demais atividades de fruição cultural e artística. Temos a convicção de que, tivesse sido essa a metodologia seguida e as medidas tomadas e agora anunciadas, iriam de encontro às reais necessidades dos espaços e atividades a realizar, quer no espaço público, quer em espaços informais de criação. Relembramos que as medidas apresentadas são, sobretudo, dirigidas a quem tem esta responsabilidade, ou seja, aos municípios, sendo que implicam, mais uma vez, consequências financeiras graves para quem tem de implementar tais medidas e num curto espaço de tempo. A Câmara Municipal de Setúbal manteve os seus apoios financeiros às estruturas com base em protocolos firmados, reagendou mais de 250 ações no sentido de evitar cancelamentos e criou programas de apoio financeiro através de programação online e open call artísticos. Tudo independentemente das questões financeiras que se colocam hoje aos municípios, que a senhora Ministra sabe, que a senhora Ministra nem sabe nem quis saber. Relembramos ainda a senhora Ministra da Cultura de que cabe aos municípios desde há muito uma fatia considerável no apoio financeiro às artes, à criação artística e à gestão de diversos equipamentos culturais. Deparamo-nos, por este motivo, com dificuldades graves no atual contexto gerado pelo problema sanitário que o país e o mundo vivem. Por estes motivos, consideramos que teria sido conveniente, razoável e de elementar prática democrática ouvir os que se confrontam com tão dura realidade. Nestes tempos extraordinários, acreditamos que são necessárias soluções, também elas extraordinárias, e só com todos os intervenientes é possível encontrar um rumo e retomar a vida. Setúbal também é cultura.